Olá, capricornianos, como vocês estão? Vamos então para a leitura do mês de março de 2021, válida para todos os capricornianos de Sol, Lua ou Ascendente. Quem quiser fazer leituras comigo, todas as informações estão aqui abaixo na descrição do vídeo, tá? Eu deixei na descrição também o link da playlist das leituras anuais, para quem ainda não tiver assistido. Deixei também o link para o meu Instagram, para quem tiver interesse, tá? Então vamos lá, Capricórnio, março de 2021. Quais serão as energias predominantes nesse mês para os capricornianos? Tive a impressão que tinha saído duas. Fundo do baralho, Rei de Ouros, vocês mesmos, né? Além de ser uma energia de abundância, né? Mas Rei de Ouros representam muitos capricornianos ou capricornianas, tá? Aqui a gente não vai, pelo menos a princípio, não vamos levar em consideração a questão do gênero aqui da carta, não, tá? Rei de Ouros representando ali vocês, sejam homens ou mulheres. Capricórnio, março de 2021. Dez de paus, uau, uma energia bem capricorniana mesmo, né, no fundo da leitura. Por quê? O que é esse 10 de paus, né? Quando a gente fala que é uma energia capricorniana no sentido da ambição, no sentido de chegar no cume da montanha, né? Seja lá o que isso significa, porque isso pode ser com relação a trabalho, a dinheiro, a questões materiais, mas não somente, né? Tem a ver com questões emocionais também. Chegar aonde se quer chegar, e esse 10 de paus junto com esse rei de ouros mostra vocês chegando, tá? É claro que, peraí que eu baguncei aqui. Esse 10 de paus, geralmente ele, além disso que eu acabei de falar, é uma carta que tem um peso. Eu falo que o bom do 10 de paus é que ele é um 10, então ele fala de uma situação pesada que está chegando ao fim, né? Esse 10 de paus pode ser muita coisa, tá, gente? Além disso que eu falei, dessa energia capricorniana aqui no fundo da leitura, né? Esse 10 de paus pode falar muito trabalho, né? Pode falar de muito trabalho, de muita responsabilidade. Ele é um excesso de alguma coisa que acaba se tornando um peso, um fardo, né? De toda forma, como eu disse, ele fala de uma situação que está chegando ao fim. Ele fala também de vocês estarem chegando aonde vocês querem chegar, né? Mesmo que haja aqui um cansaço, um desgaste, né? Mas enfim, uma etapa que está chegando ao fim, tá? Vamos abrir a leitura. Uau, carta da Torre, abrindo a leitura, aqui chama-se Relâmpago, estamos aqui na parte geral da leitura, tá? Torre, 5 de paus, eremita, 8 de espadas, 10 de paus, uau, né? Temos aqui debaixo do 10 de paus um 9 de espadas, um pouco aqui de ansiedade, né? Vamos lá, a leitura abre com uma carta. Essa carta, a primeira carta, eu associo ao passado, tá? Algo que já aconteceu, mas que ao mesmo tempo vocês vêm trazendo essa energia para esse mês de março. Carta da Torre, que aqui chama-se Relâmpago. Essa carta da Torre tanto pode ser algo mais interno, no sentido de uma desconstrução interna, e aí tem muito a ver com autoconhecimento, né? Desconstrução de padrões limitantes que vêm da infância, enfim. Isso se for algo mais interno. Mas
para muitos de vocês pode ter acontecido alguma coisa no seu passado, alguma ruptura, né? Para alguns isso pode ser ruptura de relacionamento, para outros pode ter sido alguma coisa que a nível de trabalho, enfim, cada um vai saber onde que toca, né? Então essa torre pode estar falando de alguma coisa que aconteceu no seu passado e que foi uma ruptura brutal, vamos dizer assim, algo que realmente mexeu com as suas estruturas, abalou, tá? E aí, vocês vêm ainda trazendo essa energia da torre, seguida de um 5 de paus, o que mostra um certo caos. O caos aqui, mais uma vez, pode ser um caos interior dentro de vocês, mas pode ser um caos que esteja se refletindo no seu exterior também, nas situações, né? Esse caos exterior pode ser muita coisa, pode refletir alguns conflitos, pessoas que não concordam entre si, que divergem, além da possibilidade aqui do próprio caos interno, né? Essa carta do caos que eu tô falando aqui, que é um 5 de paus, né? Pode ser tanto um caos interno quanto um externo, né? E um não exclui o outro. Está refletido aqui com 8 de espadas, que muitas vezes fala de medos, inseguranças, agora nesse tarô chama-se culpa. Então aqui cuidado para vocês não ficarem se culpando por alguma coisa, porque essa torre aqui, quando ela vem numa leitura, ela está falando de algo que aconteceu na sua vida, mas isso era fatal, isso tinha que acontecer, porque é um arcano maior. A carta da torre, quando ela vem numa leitura, a torre, algumas cartas, né, como a torre, a roda da fortuna, são cartas que falam de situações que não estão completamente nas nossas mãos. A gente tem uma ilusão de que a gente controla tudo e a torre vem para desconstruir essa ilusão. A torre, a roda da fortuna, porque elas falam justamente isso, olha, tem algumas coisas que a gente até pode, algumas, controlar, tem algumas que a gente tem o livre-arbítrio, agora tem algumas que não. Tem algumas coisas que precisam serem derrubadas, né? Tem algumas coisas que precisam cair, tem algumas coisas que não dá para ficar do jeito que estava, né? E aí vem uma torre, que é algo maior, tá? É uma energia que foge do seu controle, que não está nas suas mãos. Então, independentemente do julgamento que você faz a respeito disso que aconteceu, entenda que é algo maior e é algo que tinha de fato que acontecer. A torre geralmente vem para destruir alguma coisa que foi construída numa base muito frágil. Então, aquilo que foi construído numa base muito frágil não tinha mais como crescer, não tinha mais como perdurar, como permanecer, tinha que cair, tá? Essa torre, ela tinha que cair. Ponto, né? Então, essa torre vem reverberando aqui, né? Porque temos uma energia um pouco caótica, a própria torre é uma energia um pouco caótica. Vem aqui esse 8 de espadas, que pode falar de vocês estarem se sentindo culpados. Não se sintam, porque é algo maior, tinha que acontecer. Aqui, como eu disse, independentemente do julgamento, porque aqui vocês estão julgando, vocês estão se julgando no sentido de eu fui o culpado. Não sei se esse julgamento se vocês têm consciência ou se é algo muito inconsciente, né? Essa energia da culpa aqui. E, enfim, não se culpem, tá? Não se culpem. O 10 de paus, finalizando a leitura, mais uma vez falando de uma situação difícil, pesada, chegando ao fim e vocês conseguindo chegar lá, né? Porque tá uma energia pesada aqui, não dá para negar, e vocês podem em algum momento sentir, pensar que, meu Deus, isso não vai acabar? Será que eu vou realmente conseguir chegar no final? Será que isso vai acabar, né? Será que eu vou conseguir tirar esse peso em cima das costas? Olha o peso aqui, peso da culpa, né? Vai, tá? Porque esse 10 de paus aqui tá falando de uma situação que está chegando ao fim. Inclusive, a situação em si e essa situação interna
interna dentro de vocês também, porque a gente está vendo que tem algo a nível interno também, né? O caos, o conflito interno, a culpa, né? Esse centro da leitura aqui é uma espécie de conselho, é a carta do eremita, né? A carta do eremita é uma carta introspectiva. Ela fala de nós encontrarmos respostas dentro de nós mesmos. Ela fala da gente fazer um silêncio, né? Porque quando a gente está aqui no 8 de espadas, quando a gente está aqui no 9 de espadas, a nossa cabeça está trabalhando demais, não para de pensar, né? Aqui é necessário um pouco de meditação, tranquilização para encontrar essa resposta que eu estou falando, né? O eremita é uma carta de sabedoria, tá? Introspecção, tudo isso que eu já falei. É um conselho. Então vamos lá. Vamos seguir a leitura. Parte emocional. Nossa, 9 de copas, carta do carro, rei de espadas, o louco e o enforcado. Então, vamos falar aqui de relacionamentos, né? É claro que vida emocional não fala só de relacionamento amoroso, né? Pode falar do seu emocional internamente falando, mas isso a gente já viu muito aqui na parte de cima da leitura, né? Pode falar de família, de amigos, pode até falar de questões materiais, desde que influenciem aqui a vida emocional, né? Mas as pessoas gostam, né, muito de saber de vida amorosa, então vamos lá. Para aqueles que estão solteiros, né, vocês abrem a carta com uma carta que representa muito isso, o próprio louco também representa isso, né, cartas que têm a ver com solteirice, o eremita também, tá? Então aqui é uma leitura que puxa bem para os solteiros, mas vale para todo mundo, é uma leitura geral, tá? Eu vou falar dos casais também. Esse 9 de copas, ele fala de nós nos sentirmos bem conosco mesmos, independentemente de estarmos ou não em um relacionamento. Então, vocês veem bem aqui, né? 9 de copas, carta do carro, mostrando vocês seguindo em frente, tá? Esse rei de espadas no centro da leitura mostra vocês um tanto quanto racionais. Bem racionais, eu diria, talvez racionais demais para uma parte emocional aqui da leitura, né? Porque o que acontece? O rei de espadas é aquele que quer ter controle de tudo. E nem tudo dá para controlar, né? Inclusive os nossos sentimentos, né? Enfim, mas esse rei de espadas realmente mostra vocês aqui bastante racionais, do tipo não dando muita vazão para sentimentos, tá? Isso pode, quando eu faço aqui leitura que tem a ver com a parte amorosa, afetiva, eu tô falando aqui de vocês, mas de repente pode ser a outra pessoa em questão, caso exista uma outra pessoa, né? Caso vocês tenham um interesse numa outra pessoa, porque até então eu tô falando para os solteiros, né? Então façam esse movimento se vocês perceberem, né? Não, do tipo assim, não sou eu que tô nessa atitude tão racional, é o fulano de tal ou a fulana de tal, tá? Vem aqui a energia da novidade, né? Carta do louco, falando de novidades, pessoas novas na sua vida. Só que a leitura termina com um enforcado, é como se vocês estivessem colocando um pé no freio aqui, né? Existe a possibilidade, vocês ou a outra pessoa, né? Existe a possibilidade, né? Existe a possibilidade de algo avançar com uma pessoa nova. Não é pessoa aqui do seu passado, você pode até conhecer essa pessoa, mas é alguém com quem você não teve nada, né? Carta do louco, 0. Só que esse enforcado me dá essa sensação de pé no freio. Esse enforcado é um arcano maior, tá? Então vamos lá, ele não fala só disso, né? Ele não fala de uma situação parada apenas. Ele vem aqui, ele chama enforcado, mas ele não está enforcado, ele está pendurado de cabeça para baixo. Muitas vezes essa carta fala da gente enxergar uma situação ou uma pessoa com outros olhos. Então aqui vocês podem estar começando a enxergar uma outra pessoa
ou até mesmo essa situação amorosa com outros olhos, ou vice-versa, alguém te enxergando com outros olhos também, né? Uma perspectiva diferente, tá? De toda forma, essa carta ainda me dá uma sensação de um pouquinho de pé no freio aqui, né? A gente tem essa possibilidade de avanço, de coisas novas, novidades, mas esse enforcado finalizando essa leitura me dá essa sensação. Pezinho no freio ali, né? Talvez por causa desse excesso de controle, tá? De toda forma, tem esse lado positivo, né? O lado de enxergar alguém ou uma situação com outros olhos, tá? Aqui vem uma questão de coragem, né? Duas cartas aqui que falam de coragem nessa parte da leitura que tem a ver com a vida emocional, afetiva, que é o que eu tô falando, né? Pode ser que essa situação nova exija da sua parte ou da parte da outra pessoa um pouco de coragem, um pouco de audácia, né? Para quem está num relacionamento, as cartas estão muito positivas, embora eu acho o Rei de Espadas em questões amorosas um pouco frio, um pouco racional demais, mas as cartas estão positivas. Esse louco com esse enforcado, né, junto com o carro, pode estar falando aqui de vocês fazerem coisas novas, né, fazerem coisas diferentes, sair da rotina, tá? Mas as cartas são positivas. De uma forma geral, não vejo aqui nenhum problema. Muito pelo contrário. Então, só o cuidado aqui com o excesso de racionalidade, né? Essa questão de querer controlar tudo, querer saber onde é que tá pisando, né? Essa carta do louco pede um pouco de ousadia, coragem, audácia, né? Dar um salto sem saber exatamente onde é que tá pisando, né? Porque viver aqui uma relação amorosa, né, especialmente com uma pessoa nova, muitas vezes requer correr alguns riscos, né? E essa carta fala muito disso, tá? Então vamos lá. Na parte material, Cavaleiro de Copas, 9 de Ouros, 8 de Paus, 3 de Espadas, Cavaleiro de Ouros. Olha, tirando esse 3 de espadas, as cartas são positivas. Esse 3 de espadas mostra aqui algum incômodo, né? Para algumas pessoas o incômodo é na vida profissional, né? Pode ser uma coisa muito... É uma leitura geral, gente. Então, assim, para alguns isso aqui pode ser uma coisa menor, né? Do tipo assim, dentro do seu trabalho, você discutir com uma pessoa e isso gera aqui uma tristeza, uma mágoa. Para outros é algo maior, é uma situação mais complicada dentro do trabalho, da vida material. Quando eu falo de vida material aqui, igual aqui na vida amorosa, né? Eu puxo para a vida profissional, trabalho, mas não é só isso. Pode falar de negócios, de dinheiro, da sua casa, do seu corpo, tá? Enfim. Mas a gente acaba puxando um pouco mais aqui para profissão, para trabalho realmente, né? Bom, as cartas no geral estão muito positivas. A leitura abre e fecha com o cavaleiro, mostrando movimento, mostrando as coisas acontecendo. A própria carta central da leitura é uma carta de movimento também, é uma carta de oportunidades para quem está buscando, tá bom aqui, né? 9 de Ouros é uma carta de abundância, de prosperidade, de espírito de liderança. Nada de errado, né? Tirando esse 3 de espadas que pode mostrar aqui algum incômodo no que toca à vida material, mas as coisas estão andando, né? Essa carta central e essa última carta me dão essa sensação. As coisas estão acontecendo, as coisas estão andando. Você pode sentir em alguns momentos que as coisas estão andando rápidas, em outras você pode sentir que elas estão um pouco mais lentas, mas de toda forma as coisas estão caminhando aqui na sua vida material, apesar desse 3 de espadas. Aqui eu não sei exatamente do que se trata, de repente nem para alguns de vocês, nem é nada aqui que tem a ver com a vida material, pode ser alguma coisa emocional, mas que resvala aqui na parte material, tá? Sempre tá tudo interligado, né?
Vamos falar das colunas, cada coluna trazendo uma mensagem, tá? Para alguns isso aqui tem a ver com viagens, né? Mas aí é muito específico, é só para alguns, tá? Vamos lá. Torre, 9 de copas, cavaleiro de copas. Para alguns essa torre aí teve a ver com vida amorosa, né? Uma torre aconteceu e agora parece que já tá vindo novidades aqui que tocam a sua parte emocional, tá? Positivamente, uma torre aconteceu no passado. O que é uma torre aconteceu? Uma ruptura, alguma coisa aconteceu, alguma coisa se rompeu na sua vida no passado, né? E é como se isso ainda estivesse reverberando dentro de você, mas ao mesmo tempo você tá tentando encontrar aqui o seu eixo, né? Tentando ficar bem com você. 9 de copas, rei de espadas, eremita. E porque aqui para mim tem alguma coisa a ver com vida amorosa, para muitos de vocês, não para todos, né? Obviamente. E aí vocês estão ficando bem e pode ser que essa pessoa volte de alguma forma, né? E aí vale a pena pensar se vale. Aí vocês têm que pensar se vale a pena, né? Conflitos internos. Aqui pode ser vocês também querendo retomar essa situação do passado. Uma situação que veio aqui com a torre, então é algo que vocês têm que pensar muito se vale a pena, tá? Bom, 5 de paus, o carro e o 9 de ouros. Então o 9 de ouros, assim como o 9 de copas, fala de nós nos sentirmos bem, independentes. Eu tô falando aqui de independência material, independência emocional, né? Então independência emocional tem a ver com... Aliás, não tem a ver com codependência, né? Do tipo, eu estou bem comigo mesmo, estando ou não no relacionamento, como eu disse aqui, né? Do tipo, eu não dependo de um relacionamento para me sentir bem. Mas tem aqui um conflito interno, né? Aqui para alguns tem uma questão de concorrência a nível material, de trabalho, mas vocês vêm aqui com uma carta de triunfo, tá? Então, se houve ou se está havendo alguma concorrência, alguma disputa no que toca à vida material, trabalho, negócios, estudos, né? Se vocês mantiverem o foco, vocês vão conquistar, vocês vão triunfar, tá? Carta do carro, carta do 9 de ouros. Isso materialmente falando. Emocionalmente falando, vocês estão seguindo em frente, estão, como eu disse, começando a se sentir bem, mas ainda há algum conflito, né? É a torre que ainda está reverberando, né? O conflito aqui pode ser essa questão, né? Porque eu falei para a questão de vida afetiva aqui que tem alguma novidade chegando, pessoas novas, mas aqui vem essa questão do passado também, né? Ou vocês querendo retomar o passado, ou o passado querendo reaparecer. Então aqui vem esse conflito interno, né? Bom, eremita, rei de espadas, 8 de paus. Aqui vem mais uma vez muita energia de independência, porque o eremita é uma carta de solitude. Essa independência pode ser muito boa aqui a nível material, a nível emocional tem o seu lado positivo, só não gosto muito do rei de espadas, que é frio e racional demais, né? Como se tivesse bloqueando aqui as emoções, né? Mas eis que surge aqui uma carta de paus, de fogo, né? Que pode derreter um pouco desse gelo aqui do rei de espadas, tá? Então vocês estão sozinhos, né? Aqui eu tô falando muito para os solteiros, né? Eu acho que a leitura puxou muito para isso, tá? Vocês estão sozinhos, estão aqui numa atitude muito mais racional, né? Enfim, mas tem algo aqui que vai mexer
com as emoções, vai acender aqui um fogo, tá? 8 de espadas, o louco e o 3 de espadas. Aqui claramente um medo de sofrer, né? 3 de espadas com 8 de espadas e uma carta que fala de novidade. Então, tipo assim, tá chegando uma novidade na vida de vocês, na vida afetiva para a maioria, e vocês estão com muito medo de sofrer, né? Medo de sofrer. Porque até então eu não tô vendo vocês tristes por estarem sozinhos, não, para quem estiver sozinho, né? Aqui me dá uma sensação de medo, porque para mim tá claro, né? Medo de sofrer diante aqui das novidades que surgem, tá? Então tem que trabalhar aqui o medo e o excesso de controle, né? Interessante. 10 de paus, enforcado, cavaleiro de ouros. A gente fala que o cavaleiro de ouros é aquele que quer saber onde é que tá pisando. Então ele vai devagar, devagarinho. Ele é uma carta positiva, normalmente, tá? Mas ele tem essa necessidade de segurança, né? Assim como o rei de paus, de espadas é muito controlador. Então, mais uma vez, me dá essa sensação, vocês podem estar se reprimindo, porque o 10 de paus nesse tarô chama-se repressão. Está reprimindo os sentimentos, estão reprimindo aqui no sentido das novidades que chegam, porque estão com medo de sofrer, querem saber onde é que estão pisando, colocam o pé no freio. Essa carta também fala de colocar um pé no freio, né? No tarô do Osho, essa carta chama-se desaceleração, para vocês terem uma ideia do pé no freio aqui, né? O pé no freio. De toda forma, essa carta aqui, como conselho, ela fala muito da gente, então, enxergar as coisas de outro ponto de vista, tá? Mais uma vez, uma leitura profunda, como no mês passado, né? Eu não sou astróloga, mas eu gosto, né? Assisto alguns canais que falam de astrologia e, enfim, né? Dizem que muitos planetas no signo de Capricórnio e tal, e parece que isso está influenciando até hoje a vida dos capricornianos. Essa torre, ela já aconteceu, tá? Mas ainda está reverberando aqui. Cruzando as cartas em X, cavaleiro de copas com repressão, então vocês reprimindo o lado emocional, copas, né? Torre com cavaleiro de ouro. Se a gente pegar a primeira, a carta central e a última, né? Então a torre fala aqui de uma ruptura que vocês sofreram, né? Algo que abalou as estruturas, as suas estruturas, você se sentiu profundamente abalado e agora você está com essa necessidade de sentir segurança, de controlar, sendo que a lição da torre é justamente essa, né? Nós não temos controle de tudo. Então é algo a se pensar, mudar o paradigma, ó, o enforcado aqui de cabeça para baixo, pensando de uma forma diferente, tá? Porque aqui mais uma vez vocês estão tentando controlar, né? E tem situações na nossa vida que saem do nosso controle, né? 9 de ouros com 8 de espadas. Então essas cartas de número 9 aqui, 9 de ouros, 9 de copas, eremita, falam muito de nós, de independência, né? Vamos colocar assim. E o 8 de espadas está falando aqui de culpa, de medo, né? E tá aqui junto com cartas que falam de novidade, né? Alguns estão com medo das novidades, né? Medo de sofrer, né? Por exemplo, se for na vida amorosa, pode ter uma oportunidade chegando, uma pessoa chegando, mas vocês põem o pé no freio porque estão com medo de sofrer. Outros não estão se sentindo tão bem assim sozinhos do jeito que eu estava falando, não. Tem algumas pessoas aqui que estão com dificuldade, justamente, aí é o contrário, né? Estão com dificuldade de
de aceitar aqui a solitude, né? Não estão entendendo a solitude, estão entendendo a solitude como solidão, né? E aí estão com essa energia de desespero aqui. Cinco de paus com 3 de espadas, conflitos internos, medo de sofrer novamente, né? A solitude, o eremita, com o 8 de paus. Então, a solitude é uma carta mais introspectiva, né? Mais de solitude mesmo, de estar sozinho. Agora, esse 8 de paus vem falando de oportunidades que estão chegando, né? E que podem tirar vocês da solitude, caso vocês queiram. Não sei se vocês vão querer, né? Para a maioria. Para aqueles que estão se sentindo bem, mas aqui já está me dando uma sensação de que está virando uma zona de conforto, né? O louco vem trazendo novidades aqui que tiram da zona de conforto, né? Tanto que vocês querem estar no controle da situação e o louco fala, olha, não tem como vocês estarem no controle de tudo, né? É algo a se pensar, tá? Vamos lá, finalizar a leitura. Com a última carta, que pode ser simplesmente uma mensagem ou um conselho. Capricórnio, março de 2021. Cura planetária, poder pessoal. Aqui é algo maior, né? Algo que ultrapassa só a nossa esfera individual. Eu vou ler porque isso pode fazer sentido para alguns de vocês. E aqui fala da gente assumir o poder pessoal, né? Curar o chakra, o plexo do plexo solar também, né? Não é bem curar, né? Equilibrar os chakras, né? Mas aqui vem principalmente o do plexo solar, tá? Bom, vamos lá. Cura planetária. James Lovelock, um conceituado cientista britânico, formulou uma teoria sobre a Terra, chamada Teoria de Gaia. Segundo essa teoria, a Terra seria um organismo vivo capaz de regular as suas próprias funções, como o organismo humano. No entanto, ele afirma que, devido aos estragos feitos pelo homem, Gaia está muito doente. Eu acho tocante pensar na Terra como um ser vivo, Gaia. Pensar que, como qualquer outra forma de vida, Gaia necessita do nosso respeito, cuidado e proteção. Pare a leitura e tente sentir isto por um momento. Sentir a vida de cada floresta, de cada rio, de cada espécie. Sentir a vida em cada pulsação do solo, em cada corrente marítima, em cada sopro de ar. Sentir a vida deste planeta azul que tem nos acolhido por milhares e milhares de anos. Sentir-se parte do planeta em comunhão. Ao nos sentir em comunhão com o planeta, nos tornamos mais responsáveis e amorosos e coletivamente ativamos uma poderosa energia que gera atitudes ecologicamente viáveis para a preservação da vida do planeta. Se esta carta se manifestou na sua vida, você está sendo convidado a participar mais ativamente da cura planetária. Talvez você possua instrumentos importantes e possa ajudar mais do que se dá conta. Envolva-se, procure saber mais, divulgue conhecimentos, participe de movimentos. Encontre a sua maneira de enviar o seu amor a Gaia. Medite e envolva o planeta com a sua energia amorosa. Por alguma razão, a sua ajuda está sendo solicitada. Os devas planetários, energias angelicais que cuidam da Terra, o inspirarão nos próximos dias. Gaia precisa de você. É isso, capricornianos. Tinha ficado meio torto aqui, né? Espero que vocês tenham gostado da leitura. Uma leitura muito forte, né? Mas com muitas lições, enfim. Tudo de bom para vocês, um excelente mês de março, obrigada mais uma vez. Se gostaram, deixem um like, assinem o canal e ativem o sininho para não perder as próximas notificações. Namastê!